Eu sou Stephanie Muniz, mestre em ensino de História pelo Prof. História Roraima, especialista em metodologias de ensino e graduada em História pela Universidade Federal de Roraima. Nessa série de vídeos sobre ensino de História no contexto amazônico, eu venho falar um pouco sobre a minha experiência aqui em Roraima, no extremo norte do país. Minhas pesquisas, elas são fruto daquilo que eu vivencio no chão da escola. Então, no mestrado, por exemplo, ela é uma pesquisa que é fruto de uma atividade escolar realizada no ano de 2017 com os alunos de uma escola particular na qual eu atuava, aqui em Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima. E ela foi feita em intercâmbio com uma escola da comunidade indígena chamada Bananal, que fica localizada no município de Pacaraima. E essa atividade, ela consistia na troca de cartas entre essas duas escolas. E ela vai surgir de uma necessidade bem específica, né? Apesar da gente morar em um estado em que proporcionalmente temos a maior quantidade de indígenas, os meus alunos naquela época, eles tinham uma visão muito restrita ao que é ser indígena. E muitas vezes foi reforçada pelo livro didático que era adotado pela escola na época. Eu via os indígenas como pessoas completamente diferentes. Eu não imaginei que eles ficavam desse jeito, que eles brincavam desse jeito, qualquer coisa do tipo. Então foi uma atividade feita conjuntamente com a professora de língua portuguesa, a professora Leidiane Leite. Então é a partir dessa atividade que foi realizada em 2017, que quando em 2020 temos a primeira turma do Prof. História em Roraima, da qual eu fiz parte, e vale ressaltar, é uma turma que tinha apenas 5 alunos, do qual eu era a única mulher, eu levo essa atividade que vai se desdobrar na minha dissertação, que tem como título Ensino de História Indígena, uma proposta de sequência didática a partir do projeto escolar Entre Idas e Vindas, Cartas que Entrelaçam. E para você que tem interesse, nessa temática, a minha dissertação, ela vai ter, além da descrição da própria atividade em si, com a análise das cartas, a descrição do projeto, tem uma breve bibliografia, mas também tem uma sequência didática específica aí para os 6º e 7º anos. Você pode executar na sua escola ou simplesmente se inspirar para fazer novas atividades. De 2013, que é o ano da minha graduação em História, até 2021, atuei apenas em escola particular. Então essa era a realidade que eu conhecia mais a fundo. Em 2021, o governo do estado de Roraima lança o concurso para professor após longos 14 anos e no início de 2022, então, eu começo a atuar como servidora pública do estado de Roraima. Então isso muda completamente a forma que eu vejo, então, a instituição escola. Veja que isso vai mudar, inclusive, lá no meu produto da minha dissertação. Até o início de 2022, o meu produto ele estava sendo muito focado na escola particular. E quando eu venho para a escola pública, isso vai me impactar de uma maneira muito significativa. Inclusive, o produto da minha dissertação de mestrado, ela vai mudar completamente justamente por conta dessa nova realidade na qual eu estou inserida. Atualmente estou na Escola São José, que é uma escola fundada pelos monges beneditinos, e no ano de 2024 essa escola vai completar 100 anos. E no ano de 2023 estou atuando como professora supervisora do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, que é vinculado à Universidade Federal de Roraima. Esse programa, aqui na Escola São José, está trabalhando com o projeto Mulheres que Fazem História, mas que não estão nos livros de história. Basicamente, esse projeto ele tem por objetivo dar ênfase às mulheres que muitas vezes não aparecem nos livros didáticos, mas ela também tem por objetivo que a gente conheça as histórias das mulheres que compõem as famílias dos meus alunos do 7º ano. Então, dentro dos conteúdos de história, vamos dizer assim, a gente vai questionar onde estão essas mulheres. Por exemplo, na Idade Média, a gente faz a pergunta: o que faziam as mulheres na Idade Média? E aí nós vamos levar esses conteúdos diretamente para os alunos. A gente também vai incentivar as pesquisas. Quando a gente fala de expansão marítima, onde estavam as mulheres durante a expansão marítima?
elas iam durante as viagens, elas ficavam durante as viagens, e isso então tem sido um processo de muitas descobertas. E para além dos conteúdos do currículo, nós estamos bastante empenhados que esses alunos da educação básica possam contar, possam conhecer a história de uma das suas familiares. Ou seja, esses alunos da educação básica escolhem contar a história, seja da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da madrinha, da madrasta, e essas histórias, elas vão se transformar em um e-book que vai ser o nosso produto final desse projeto escolar. O projeto todo ele é dividido em etapas. Então a gente teve o lançamento oficial no dia 8 de março, um dia muito simbólico. Porém, a gente fez uma apresentação para os alunos, todas as 5 turmas de 7º anos, e ali, juntamente com a equipe do PIBID, nós mostramos qual seria o objetivo do projeto. Então, logo depois dessa apresentação, a gente já começou o trabalho em sala de aula com os alunos, reforçando aquilo que a gente já tinha falado lá na apresentação. A gente foi para a sala de aula e reforçando sempre que o aluno ele deveria observar as familiares, mulheres que ele tinha em casa, as avós, as tias, as madrinhas, e ele deveria então escolher uma dessas mulheres para que ele pudesse trabalhar dentro do projeto. Então, paralelo a isso, a sala de aula ela continua, a gente precisa trabalhar os conteúdos com esses alunos e sempre dando ênfase às mulheres. Então, uma outra etapa que nós trabalhamos com eles foi a partir do livro Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, que é um livro todo, como o próprio nome diz, feito em cartas, e nós pegamos a primeira carta desse livro para ser trabalhada em sala de aula. O primeiro texto da Djamila, ele é um texto assim muito instigante. Por quê? Porque ela vai falar da infância dela. Ela fala especificamente sobre os cheiros, que a gente carrega da nossa infância. Então ela vai falar muito da avó, ela vai falar da mãe, ela vai falar dos irmãos, do pai, e também vai trazer memórias de racismo. Então essa carta ela foi lida na sala de aula como forma de inspirar os alunos a escreverem cartas para as mulheres que eles decidiram escrever a sua história. Então foi muito bacana ver os alunos escreverem cartas para as suas avós, para as suas mães, para as suas tias, para as suas madrastas também, trazendo ali as suas memórias de infância, algumas perguntas que eles nunca fizeram, mas a partir da leitura da carta da Djamila, eles também quiseram perguntar para as suas familiares. Então, as 5 turmas produziram todas as cartas. Me surpreendeu porque todos os alunos entregaram essa carta. Eles mostraram, demonstraram na fala deles o quanto foi uma atividade significativa. Tem um depoimento de uma aluna, inclusive, que me chama muito a atenção, que era uma aluna que estava muito quieta, há alguns dias. E ela chegou na hora da entrega da carta e disse assim: professora, essa carta ela tá um pouco molhada, porque na hora da escrita eu chorei. Eu chorei porque eu consegui externalizar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu queria que minha mãe soubesse o que estava se passando comigo. E a partir da leitura da carta da Djamila, eu também entendi muito do que a minha mãe sofreu e sofre. Essa é uma menina negra, e a gente entende a fala dela a partir do que ela trouxe para a sala de aula, a partir da carta da Djamila, que vai falar sobre o racismo. Então, passando essa etapa das cartas, os pibidianos, eles tiveram que fazer o trabalho de arquivista, Então a gente teve que digitalizar todas essas cartas, separamos por sala e começamos esse processo todo de guardar o material que está sendo produzido nesse projeto. Uma segunda etapa é a etapa de entrevistas, Na verdade, ele é a metodologia de ensino de história oral. Então, eu, como supervisora do PIBID, juntamente com os alunos, os pibidianos, a gente preparou uma oficina, a gente teve aí mais ou menos
3 semanas, quase um mês de preparação, entre fazendo cursos, entre leituras de livros, e tivemos inclusive uma oficina específica com a professora Carla Monteiro e o professor Marcos Nogueira, em que eles trouxeram um pouco da metodologia de ensino de história oral. Fizemos também um curso pela FGV para que esse material ele fosse produzido, ele fosse preparado para a gente ir para a sala de aula. Uma semana a gente trabalhou tanto a parte de teoria, né, explicando o que era história oral, explicando o que era uma entrevista de história oral, explicando o que é um termo de consentimento, falando sobre o processo de gravação como um todo, a duração da entrevista, a questão das emoções, porque assim, são alunos de 7º ano, né? A gente não está ali formando mini historiadores, mas a gente estava preparando esses alunos para que eles pudessem lidar com as entrevistadas, que são as mulheres das próprias famílias, e que eles tivessem uma base metodológica para poder realizar as entrevistas de história oral. Então, durante uma semana, as 2 aulas de história do 7º ano, elas foram específicas para trabalhar essa oficina juntamente com os pibidianos. E vale ressaltar que, como é uma escola que vai fazer 100 anos, nós usamos na nossa oficina uma entrevista real. Nós convidamos funcionárias que estão ali há 10, 20, 25 anos trabalhando nessa mesma escola, que elas pudessem ser entrevistadas na sala de aula. E assim, foi uma atividade muito interessante, porque a emoção ela toma conta. Quando a gente faz aquela pergunta, né? Quais são as mulheres que você traz no seu coração? Então, a emoção ela toma conta dessas mulheres que são professoras, assistentes de aluno, entre outras profissões que são desenvolvidas ali na Escola São José. Tem sido um grande desafio trabalhar com esses 2 públicos ao mesmo tempo. Então, de um lado a gente vai ter os alunos da educação básica e de outro a gente também tem os professores em formação do PIBID. Então, os alunos da educação básica da escola pública, eles têm me ensinado muito a cada dia, pois, como eu disse anteriormente, é uma realidade que pouco eu conhecia até o início de 2022 e tem sido uma experiência maravilhosa, mas não menos árdua. E quando eu digo árdua, eu não estou dizendo que a educação pública ela é ruim, pelo contrário. Claro que a gente tem inúmeros desafios, né? Mas quando eu penso a educação pública roraimense, especialmente penso nos muitos professores que conheço que estão fazendo das suas salas de aula um espaço de troca, um espaço democrático, um espaço onde podemos dar visibilidade para inúmeros sujeitos. E do outro lado, né, quando eu penso aí a formação de professores do PIBID, no momento são 10 graduandos entre bolsistas e voluntários que estão acompanhando a rotina na Escola São José. E com muito rigor e afeto, eles estão envolvidos nesse projeto escolar que estamos desenvolvendo junto ao 7º ano, lendo cada carta que os alunos estão produzindo, ouvindo cada entrevista, fazendo também o trabalho ali de arquivista e ainda auxiliando em cada turma vinculado a essa atividade. Ensinar história em Roraima tem sido uma experiência fantástica. Nesse projeto escolar, por exemplo, que é intitulado Mulheres que Fazem História, mas que não estão nos livros de história, a gente está tendo contato com histórias inimagináveis nos livros didáticos. Por exemplo, a gente vai ter uma família que nós temos a mãe, que é haitiana, que fugiu para a Venezuela e hoje está dentro do Brasil. Os filhos dela são os nossos alunos e eles têm contado essas histórias por meio de relatos. Dentro da entrevista que eles deram, por exemplo, fica muito evidente a luta dessa mulher. A gente também conheceu histórias de mulheres indígenas das mais variadas etnias que hoje ocupam diversos cargos, como jornalistas e professoras. Não somente essas histórias, mas a gente também tem muitas nordestinas que vieram para Roraima e que conseguiram aqui formar suas famílias e ter as suas profissões. Enfim, Roraima é esse local privilegiado onde a gente tem contato com as mais diversas histórias e a escola é um espaço privilegiado
desse contato efetivo. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente o convite do canal Historiar-se. Foi uma honra dividir essa série de vídeos com pesquisadoras e professoras de história da região amazônica, que são pessoas extraordinárias. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você acha que querem conhecer esse conteúdo. Tchau!